Olá! O Zoom, seu guia de notícias da Fiesp, já vai começar. No dia 10 de setembro, os impactos das eleições na área de comunicação foram apresentados em reunião na Fiesp. O jornalista William Vac falou sobre o dia seguinte às eleições e o diretor executivo da BTB apresentou os efeitos das mídias sociais nas eleições. À noite, a Fiesp foi premiada por ser considerada uma das entidades de classe com melhor comunicação com os jornalistas. O prêmio da revista Negócios da Comunicação é concedido a partir de uma pesquisa feita com 25 mil jornalistas de todo o Brasil. No dia 11, as ações que devem alavancar o setor da construção foram debatidas em reunião. Além de taxas de juros menores, o setor precisa de mais investimentos. Em Mogi das Cruzes, o presidente em exercício da Fiesp, José Ricardo Roriz, visitou a escola SESI e o CAT da cidade. Roriz conversou com os alunos do programa Atleta do Futuro do SESI São Paulo, que participam da modalidade de hóquei sobre a grama. Ainda em Mogi das Cruzes, o presidente em exercício da Fiesp, José Ricardo Roriz, falou sobre o cenário econômico, perspectivas e macrotendências mundiais na comemoração dos 57 anos do Ciesp Alto Tietê. No dia 12, o presidente da empresa de planejamento e logística explicou o Plano Nacional de Logística ajustado para 2035 em reunião. O plano deve considerar todos os modais e toda a movimentação de carga no Brasil e será entregue para o presidente da República que for eleito. Ainda no dia 12, as melhorias e a sustentabilidade para os projetos de saneamento básico foram debatidas em workshop. Para a universalização do saneamento básico no Brasil, devem ser investidos R$500 milhões nos próximos anos. Na Firjan, no Rio de Janeiro, o presidente em exercício da Fiesp, José Ricardo Roriz, participou de encontro com presidentes das federações de indústrias do Sudeste para aumentar a articulação e a integração das entidades. No dia 13, os direitos de propriedade intelectual no Brasil e na União Europeia e a defesa de marcas, patentes e desenhos industriais foram tratados em seminário. No Vale do Paraíba, o SESI São Paulo e a Prefeitura de Cruzeiro lançaram a implantação do sistema SESI de ensino na rede municipal de educação. Na ocasião, uma comitiva do SESI São Paulo visitou as obras do Centro de Atividades de Cruzeiro e da nova escola do SESI em Lorena. No dia 14, a integração lavoura-pecuária-floresta, que reduz os custos, aumenta a produtividade e a eficiência dos recursos naturais, foi debatida em reunião. Em Sorocaba, o presidente em exercício da Fiesp, José Ricardo Roriz, falou sobre macrotendências mundiais em reunião do Ciesp. No mesmo dia, as unidades do Senai de Guarulhos encerraram o primeiro Grand Prix de inovação realizado em parceria com as Soluções Usiminas. No sábado, 15, o SESI de São Bernardo inaugurou o novo balneário e o centro de rendimento esportivo da unidade. A inauguração teve a participação da equipe de natação do SESI São Paulo, que em 2019 vai utilizar o espaço para treinamentos. O novo complexo esportivo tem uma piscina semiolímpica coberta e aquecida, oficializada pela Federação Aquática Paulista. No domingo 16, o programa Mais Saúde da Fiesp realizou uma ação para celebrar o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos na Avenida Paulista. Ainda na Paulista, os músicos Júnior Lima e Júlio Torres, que juntos formam uma Animal, agitaram o domingo na Paulista com muita música eletrônica. As pratas da casa Ana Lu, Kelly Faé e Ainá Margot também subiram ao palco e apresentaram um repertório variado com samba, MPB e soul. No domingo na ZL, o grupo Os Filhos dos Caras, composto pelos herdeiros de Wilson Simonal e Tim Maia, tocou os maiores sucessos dos grandes ídolos musicais brasileiros. Nos dias 16 e 17, o Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp realizou o FESTEMP 2018. Repleto de atividades que incentivam o desenvolvimento de líderes e a cultura empreendedora, a programação contou com palestras, painéis, talk shows e workshops sobre sustentabilidade, comunicação, gestão de competências e tecnologia. Na ocasião,
O Sebrae São Paulo assessorou os novos empreendedores na formalização de micro e pequenas empresas. Na última segunda, o fator acidentário de prevenção, o FAP, foi tema de seminário. O secretário da Previdência, Marcelo Caetano, falou da atuação do Conselho da Previdência Social sobre o FAP. A Central de Inteligência da Fiesp lançou o manual para a gestão do FAP e do RAT, Riscos Ambientais do Trabalho, e um curso à distância para usar o FAP a favor das empresas. No mesmo dia, o Brasil e os partidos políticos foram debatidos em reunião que teve a participação do cientista político Bruno Reis. À tarde, as regras do sistema jurídico brasileiro e as medidas adotadas pelas instituições públicas para atrair investimentos e fomentar o crescimento econômico do país foram debatidas em reunião que teve a participação da ministra Gleice Mendonça, que falou sobre a atuação da Advocacia Geral da União para estimular o crescimento econômico do país. Em São Paulo, o presidente em exercício da Fiesp, José Ricardo Roriz, participou de debates sobre a abertura comercial na nova dinâmica internacional realizado no Congresso Brasileiro da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Roriz enfatizou a importância para o Brasil em agregar valor às suas exportações. Na terça, o ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, participou de seminário que tratou das ações para combater a burocracia nacional, que tem impacto negativo no ambiente de negócios, prejudica os serviços públicos, a eficiência da indústria e o desenvolvimento nacional. Na ocasião, o ministro José Múcio se reuniu com o presidente em exercício da Fiesp, José Ricardo Roriz. No mesmo dia, foi divulgada a pesquisa da Fiesp e Ciesp sobre o nível de emprego na indústria paulista. Segundo a pesquisa, 2.500 postos de trabalho foram encerrados em agosto, registrando queda de 0,11% em relação a julho. No acúmulo do ano, o saldo segue positivo em 14 mil vagas. Com o ajuste sazonal, o resultado para o mês ficou estável. Ainda na terça, 18, foi lançada oficialmente a Associação Brasileira de Nozes e Castanhas e Frutas Secas, que vai realizar ações para promover o mercado no Brasil e fora do país. O lançamento foi realizado no Encontro Brasileiro de Nozes e Castanhas na Fiesp. Também na terça, uma análise da situação do comércio exterior brasileiro feita pela Fiesp foi apresentada em reunião. No mesmo dia, o diretor comercial da Ecofabril, indústria brasileira que produz fibras de poliéster, falou sobre o crescimento e sustentabilidade da empresa em reunião. À tarde, o diretor regional em exercício do Senai São Paulo, Ricardo Terra, e o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo visitaram a unidade móvel do Senai instalada na Fábrica do Samba. Através de uma parceria, o Senai está profissionalizando soldadores e costureiras para a indústria do carnaval. À noite, o Centro Cultural Fiesp abriu a exposição Rafael e a Definição da Beleza, da Divina Proporção à Graça. Com entrada gratuita, a exposição segue até dia 16 de dezembro. À noite, o vôlei feminino do SESI Bauru venceu Pinheiros por 3-0 e lidera o Campeonato Paulista 2018. Na quarta, o presidente em exercício da Fiesp, José Ricardo Roriz, se reuniu com os presidentes da Federação e do Centro das Indústrias de Minas Gerais para trocar experiências e verificar as melhores práticas das diversas áreas de atuação das federações. No mesmo dia, os coordenadores de campanha dos presidenciáveis receberam propostas para o sistema de saúde do Brasil em reunião. As propostas foram elaboradas por empresários, associações e sindicatos do setor. Ainda na quarta, o uso da tecnologia como aliada na superação de desafios na ocupação do espaço urbano foi tema de workshop. Também na quarta, os desafios estratégicos da indústria para viabilizar a digitalização no país foi debatido em workshop.
À noite, foi encerrada a edição 2018 do Rally Pecuária, que é a maior expedição técnica privada do Brasil. 7 equipes percorreram mais de 60 mil quilômetros para produzir um levantamento com informações sobre as condições das pastagens e da bovinocultura no país. Em Sorocaba, a equipe feminina do SESI Araraquara Basquete venceu o time do Pro Esporte Sorocaba por 92-57, pelo Campeonato Paulista. À noite, o time masculino de polo aquático do SESI São Paulo venceu o Paineiras por 11-3 no primeiro jogo do segundo turno do Campeonato Paulista 2018. Na Alemanha, Lucas Rocha, aluno da Escola Senai São Paulo, especializada em alimentos, ficou entre os 4 melhores jovens confeiteiros do mundo no Campeonato Internacional de Jovens Confeiteiros, em Munique. Na última sexta, executivos da cadeia de pescados discutiram as oportunidades e os desafios do setor em seminário. A discussão foi baseada na pesquisa A Mesa dos Brasileiros, Transformações, Confirmações e Contradições, realizada pela Fiesp. Em Ribeirão Preto, o time de vôlei do SESI São Paulo ganhou do Vôlei Ribeirão no último confronto da fase classificatória do Campeonato Paulista e manteve a liderança na competição. No sábado, o time do SESI Franca Basquete venceu o Mogi das Cruzes pelo Campeonato Paulista 2018. No final de semana, teve tributo ao rei do pop, Michael Jackson. Grandes clássicos foram interpretados por Rodrigo Teaser, cover reconhecido pela Sony Music, no domingo na ZL. No domingo na Paulista, um dos mais populares grupos de samba do Brasil, o Casuarina, agitou o público com seus grandes sucessos. Também recebemos na Fiesp o professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialista em nanotecnologia e grafeno, Eunésio de Souza. O secretário-geral do Tribunal de Contas da União no estado de São Paulo, Hamilton Caputo Delfino Silva. A economista Lídia Goldenstein. E o sócio da Bozano Investimentos, Fernando Silva. O Zoom de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.